Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí de gestão do planejamento tributário, tá? Nessa aula de número 9, falaremos aí dos aspectos legais e éticos do planejamento tributário e vamos ao nosso slide, ok? Então, passando aqui ao nosso slide, nós vamos falar um pouquinho dos aspectos legais e éticos. Só que antes disso, pessoal, eu separei aqui um breve resumo de outras aulas, porque eu sei que vocês vão precisar. Tá? Em algum momento vocês vão precisar. Então vou dar uma passada, por quê? Para a gente ir conectando as aulas de forma que o nosso aprendizado ele dê uma continuidade. Então uma breve passada aqui sobre alguns conceitos que nós vimos em aulas anteriores, ok? Resumo de aulas anteriores. Então aí, na aula de número 1, nós falamos de conceito de tributo, a definição ali do Código Tributário Nacional, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, como nós estamos falando aí de gestão de planejamento tributário, é interessante iniciar essa aula com o conceito de tributo, porque não tem como nós fazermos aí uma gestão de algo que nós não conhecemos o que é. Então, o que é o tributo de fato? Olha, é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, nós não temos, tá? Quando nos é cobrado o tributo, nós não temos ali a facultatividade de poder pagar ou não. Ele é o compulsório, e com tudo que é compulsório é obrigatório, tá? E moeda cujo valor nela se possa exprimir, em regra, tá? O tributo deve ser pago em moeda nacional, ok? Existem raras exceções aí, mas a gente não vai entrar nas exceções, porque a intenção aqui é conhecer o aspecto, podemos dizer assim, principal, que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é uma medida punitiva, ok? Então, aqui não é uma sanção. É instituída em lei, aqui a gente já vê o princípio da legalidade, sem lei não há tributo, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente o quê? Vinculada. Ou seja, a atividade administrativa, o pessoal que trabalha na cobrança, ele não tem ali, podemos dizer assim, existe o poder vinculado e discricionário. Discricionário é que tem margem para cobrar, não cobrar, aqui não, é obrigatório. Inclusive, existe um dos artigos que vai falar que caso a autoridade fiscal ele não cobre o tributo que deva ser cobrado, ele está sujeito a penalidade, ok? Então, isso tudo vem aqui do conceito de tributo do artigo 3º do CTN, ou Código Tributário Nacional, ok? Até aqui tranquilo, espero que você esteja curtindo essa aula aí bem tranquilo. E aí eu separei os slidezinhos separando cada uma desses conceitozinhos aí do artigo 3º que nós acabamos de ver, ok? E nós falamos, tá, em aulas anteriores dessas situações, ok? Falamos que, primeiro, para a instituição do tributo, tem que nascer o quê? A lei. A situação abstrata. Lembra que nós falamos disso? Que vai gerar a hipótese de incidência. Então a lei ela vai criar ali uma hipótese. Olha, se fulano cometer alguma coisa, ele vai ter que pagar tal coisa, ok? Se fulano adquirir renda, ele vai ter que pagar o imposto de renda. Se fulano comprou um veículo, ele vai ter que pagar o IPVA, mas aqui em forma abstrata.
Porque lá na frente, João, aqui na ocorrência da situação prevista em lei, ou seja, do fato gerador, João comprou um carro, um automóvel, e aqui o meu desenho é lindo, tá? É o que? Fato concreto. Aqui concretizou aquilo que estava lá em abstrato, ok? João comprou um carro, opa, hipótese de incidência, ok? Nós podemos nascer o fato gerador de quê? Do IPVA, ok? Nasceu o fato gerador. Mas o fisco ele pode cobrar só com a incidência do fato gerador? Não. Ele tem que fazer o quê? O lançamento. O lançamento é algo que a gente verifica a ocorrência do fato gerador, ok? Determina o montante integral do tributo a ser pago, ou seja, verificou ali que João adquiriu o carro, fato gerador, verificou, determinou o montante integral, qual o percentual do IPVA. Vou dar um exemplo, por exemplo, 5%, ok? Tem 0,5 aqui, esquece o zero, tá? 5%. Constitui aqui o crédito tributário. Tudo isso aqui na fase do lançamento, ok? E aí, pessoal, com o lançamento nasce o quê? O crédito tributário, o direito do fisco cobrar. Então, nós temos aí as fases, tá? Lá na frente, nós iremos ver se João pagou, se não pagou, o que vai acontecer, mas isso aí fica para a aula que nós vimos anterior, quem quiser se aprofundar nisso. Eu não vou prosseguir aqui, a intenção nós só apenas dar uma pincelada naquilo que foi passado lá atrás. E aí, nós vamos verificar, tá, que há, com tudo isso, uma evolução da carga tributária. E essa evolução da carga tributária, por instituição de diversos tributos, nós vamos estar visualizando em que nós temos o quê? Que começar a estudar essa carga tributária de forma legal para que nós possamos nos planejar. E aí nasce o conceito de planejamento tributário. E aí nós vamos ver que elevada carga tributária, com pagamento indevido de tributo, com regime de tributação inadequada, com não aproveitamento de créditos fiscais, com desconhecimento de isenções, benefícios e incentivos, isso o quê? É negativo à empresa. E sendo negativo para a empresa, o que tem que se fazer? Estudar. Estudar o quê? A forma de contornar isso aqui. E passar a pagar menos tributo. E a passar a não pagar aquilo que é indevido. A passar a não utilizar o regime inadequado e por aí em diante. Quando nós paramos para fazer esse planejamento, antes da ocorrência do fato gerador, nasce o que nós chamamos de planejamento tributário, ou também conhecido como elisão fiscal. Ok? Que são as práticas legais. E aí nós vamos utilizar o quê? Instrumentos preventivos e corretivos de defesa do contribuinte, com a finalidade de não pagar tributo. Opa! Com a finalidade de postergar o pagamento, ou com a finalidade de reduzir o valor do tributo. Ok? Então, esses são os instrumentos.
E aí nós vamos avançar uma aula seguinte, falando sobre o avanço da sonegação. E com o avanço da sonegação, o fisco ele vai o quê? Aumentar a ação fiscal. Por quê? Porque ele está vendo que muitas empresas querem se livrar, umas se livram utilizando a lei, mas nem todo mundo tem esse pensamento positivo de diminuir a quantidade de tributo utilizando a lei e utilizo de artifícios que não são legais ou que simule uma legalidade. E aí nós vamos ter alguns instrumentos que podem ser legais ou não. Então, por exemplo, a elisão fiscal é o planejamento tributário em si. A elisão fiscal está de acordo com a lei, ok? Normalmente ocorre o quê? Antes do fato gerador. É um planejamento prévio. Isso é a regra, porque existe exceção e nós vimos lá na aula referente a isso. Depois nós vamos ver a evasão fiscal. Isso aqui é contra a lei. Ou seja, é ilegal. Aqui eu vou tentar ocultar alguma coisa, aqui eu vou trazer informação, tá, errada para o fisco, eu vou tentar enganar o fisco aqui utilizando o quê? A ilegalidade, ok? Aqui, em regra, tá, podemos dizer assim, na maior parte dos casos, há crime. Tá? E o que é ilusão fiscal? Também conhecida como elisão ineficaz, ou algumas vezes conhecida como abuso das formas. O que é isso aqui? Eu costumo falar que para você gravar elisão, tu troca o i pelo i. Chama ilusão. Então você aqui normalmente vai ser criado um fato, tá? Criado um fato, tá bom? Que não corresponde à realidade somente para não pagar tributo ou pagar menos, ok? Então, aqui é a utilização da lei, tá? Aqui, diferentemente da evasão, é utilizando a lei para tentar encobrir algo do fisco. Por exemplo, um exemplo muito comum dado em prova de concurso, dado aí por outros professores, é a questão ali do ITBI. Porque quando vai se vender um imóvel para alguém, utiliza-se o quê? Tem que se pagar o ITBI, okay? Que é um imposto municipal, que é um tributo municipal. E para fugir do ITBI, o que normalmente as pessoas fazem? Constituem uma sociedade. Porque na constituição de sociedade, na dissolução dessa sociedade, não se paga ITBI. E aí a pessoa constitui, simula essa constituição, meses depois, ela desfaz. Só que quem entrou com o dinheiro sai com o imóvel. E quem entrou com o imóvel sai com o dinheiro. Ou seja, há uma troca de bens, tá? Igualzinho se daria na venda. Na verdade, o que se teve de fato ali foi uma venda de imóvel. Ou ocorreu uma apenas simulação de uma sociedade. Então, utilizou a lei para criar um fato que não corresponde à realidade. E essa não correspondência com a realidade pode ser desconsiderada pelo fisco, ok? Isso está previsto no CTN, inclusive através, tá, da chamada norma
anti-elisão. E eu já expliquei porque se chama anti-elisão, tá? Professor, não deveria ser norma anti-elusão? É claro, o mais ideal é que fosse, mas podemos dizer, o legislador, ele veio com base aqui nesse nome de elisão ineficaz. Tá? E aí, quando a gente fala norma anti-elisão, é para coibir a elusão fiscal. Ok? Então não confunda isso. E aí nós entramos numa outra aula em que nós falamos do Sistema Tributário Nacional, que é o quê? Um complexo de normas, e aí vai estar princípio, postulado, regras, que tem por objeto normativo o quê? O tributo. E as relações jurídicas entre sujeito ativo e sujeito passivo, ok? A relação jurídica tributária. Então, complexo de normas que vem reger o tributo é chamado Sistema Tributário Nacional. E aí tem essas características que eu não vou ler aqui, que nós já vimos em aulas anteriores, ok? Por quê? Porque quando entra interesses diversos, tá? Por que tem que existir o Sistema Tributário Nacional? Porque alguém que tem o poder, ele quer cobrar algo. E alguém que tem um dever não quer pagar esse algo. E aí tem que ter o quê? Fonte de direito para regular o interesse do sujeito ativo, que é quem tem um poder de cobrar, e do sujeito passivo, quem tem o dever de pagar. Ok? Então, aqui nasce a relação jurídica tributária de forma a equilibrar. Por quê? Porque existe a necessidade do poder cobrar para a prestação, financiamento da prestação de serviços públicos à sociedade. Ok? E aqui alguém tem que financiar isso. E a forma mais comum de financiar é utilizando o tributo. E as fontes de direito vão regular isso aí, e aí vai nascer a relação jurídica obrigacional dentro do Sistema Tributário Nacional. Posteriormente, nós vimos que esse emaranhado aí de normas, nós vamos ter as limitações constitucionais ao poder de tributar, porque se por um lado, tá, existe o poder de tributar, que é o poder dos entes em cobrar tributo, tem que haver o quê? Tem que haver algumas limitações para que eles não ultrapassem o seu devido poder de tributar. Porque senão o ente ele pode cobrar tributos em cima de tributos, criar de forma descontrolada essa tributação e o contribuinte não ter proteção alguma. E essas limitações do poder de tributar pode se dar de duas maneiras: através dos princípios e através das imunidades. Ok? Então, quais são os princípios? Nós vimos ali uma relação de princípios, como o princípio da legalidade, tá? Todo tributo ou a sua majoração deve ser criada por lei, com algumas exceções para majoração. Princípio da capacidade contributiva, que sempre que possível, então não é necessário, os tributos devem ser graduados de maneira pessoal, de acordo com a capacidade do contribuinte, ok? Os tributos não, os impostos, perdão, tá? Essa é a letra da lei. Princípio da anterioridade. Após a criação do tributo,
pelo seu nascimento através da lei, não se deve cobrar o tributo de imediato. E aí nós temos duas anterioridades. A anual, que é aquela que vai levar o tributo a ser cobrado no ano posterior, e a noventena ou nonagesimal deve ser cobrado após 90 dias. Ok? Então, o prazo, ele tem que cumprir os dois. Então, o prazo que for maior é o que vale. Que alguns confundiram na prova com o conceito de irretroatividade. Ok? E aí, retroatividade é que o tributo não deve retroagir. A criação do tributo para cobrança não deve retroagir. Existem alguns casos que é permitido retroatividade, mas, por exemplo, para utilizar aquela lei de forma interpretativa, de forma a interpretar algo que estava confuso anteriormente, isso aí é permitido. Mas são questões, assim, bem pontuais. Então, nós vimos outros princípios, tá? Ali os novos princípios criados aí pela reforma tributária. E de imunidade não falamos, mas o que é imunidade? Quando se cria lei, pode-se criar imunidade tributária. Ok? Perdão. Tá? Aqui não é quando se cria lei. Aqui é com a Constituição Federal. Tá bom? Quando se cria lei, tem outro nome que a gente não vai entrar aqui para não confundir vocês. Tá? Então, as imunidades são aqueles casos previstos na Constituição Federal e que vai dizer, olha, aqui não se paga tributo. Ok? Por exemplo, imunidade religiosa, nós vamos ter aí também a imunidade recíproca. Então, temos alguns casos. Aqui é a própria Constituição, não é na criação. Tá? Quando for na criação, é um outro instituto que deve ser utilizado, mas não é o escopo da nossa aula. E aqui também não é, tá? Porque a gente não falou de imunidade. Eu só trago para conhecimento de vocês. E aí nós entramos nas aulas referente aos regimes tributários e falamos aí do Simples Nacional, que é o Simples Nacional, regime tributário diferenciado, simplificado, favorecido, utilizado pela Lei 123 de 2026, direcionados ao quê? Às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, Simples Nacional é para ME e EPP. Ok? Qual a grande característica do Simples Nacional? A unificação do recolhimento de 8 tributos em uma única guia de pagamento, denominada DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Aqui é algo bem resumido, de forma a gente diminui ali os aspectos de apuração contábil, tá? E é bem simples, porque a gente utiliza aqui a própria denominação, né? O Simples Nacional, pelo princípio da simplicidade. Ok? Então aqui é bem tranquilo, normalmente para empresa menor, mas e aí vai depender de algumas características. Teve uma questão de prova que nós trouxemos aí, pessoal, uma questão de qual regime escolher determinada empresa, tá? E aí deu-se ali o valor da arrecadação e todas essas situações. Como que a gente vai verificar, pessoal? Eu trouxe aqui mais de uma vez na aula. Eu vou pegar, vou fazer a simulação, protótipo ali da empresa no Simples. Vou fazer a simulação do valor arrecadado. Vou simular também as obrigações tributárias. Simples. Vou fazer do lucro presumido. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer do lucro real. Vou fazer a simulação de cada uma, tá? Vendo o valor a ser tributado e vendo o que eu vou precisar para cumprir as obrigações tributárias.
vou mensurar tudo e vou colocar os prós e contras. E em cada regime tem uma particularidade. Quando eu comparar, aí sim eu vou chegar numa conclusão referente a cada uma. O simples é unificado, é mais fácil para a empresa que tem pequeno valor, e vamos lá. E se essa empresa tiver aí podemos dizer, um lucro bem pequeno, vai valer o Simples Nacional? Vai ser interessante? Ela pode ter prejuízo. Ok? Então, não adianta assim, porque é mais simples, porque é um tributo unificado, que eu não vou ter gastos ali de gastos contábeis, mas vamos lá. Qual é a margem de lucro? Então, eu tenho que colocar todas as situações de forma a visualizar. E não somente o lucro, e não somente a contagem do tributo. Eu tenho que apontar as outras coisas. Olha, às vezes é vantajoso ali dois regimes, eu vou pagar pouco e outro não, tá? E aí o que vai diferenciar muitas vezes? É a obrigação tributária. Porque às vezes a obrigação tributária ela tem custo também. Então eu tenho que fazer, na verdade, uma simulação em cada caso, tá? De tudo, da parte tributária e a parte das obrigações, para verificar o que é de fato a ser escolhido, colocar todos os prós e contras, mensurar o que deve ser feito. Nessa questão, eu não cobrei todos os fatos do simples, todos os fatos do lucro presumido, todos os fatos de apuração, cálculo, nada disso. Tá? É claro que se você enriqueceu ali, olha, são características, isso, são características do lucro presumido, do lucro real. É claro, isso aí é interessante você colocar ali na sua fundamentação e foi considerado isso. Tá? Quem botou não perdeu ponto, não ganhou ponto. Mas no final, para fechar com chave de ouro, esse comparativo aqui tem que ser feito. Porque a olho nu pode parecer que um regime é mais vantajoso. Mas quando eu coloco na prática, no papel, faço a simulação, eu posso visualizar que aquilo que eu achava não é real. E aí eu tenho que escolher um outro regime. Ok? Então, muito cuidado com isso aqui. Lucro presumido é um regime tributário simplificado. Ok? Aqui, no Simples Nacional, o Simples Nacional, pessoal, vai ser calculado em cima o quê? Do faturamento bruto. E lucro presumido, pessoal, eu vou utilizar o faturamento bruto para utilizar um percentual sobre ele e, de acordo com esse percentual, achar o quê? A base de cálculo. E esse percentual de acordo com a atividade econômica. E aí o resto vocês têm a aula lá para se aprofundar, tá? E aí eu utilizei um percentual, achei a base de cálculo, e em cima da base de cálculo já utilizei um percentual, eu vou utilizar outro percentual para calcular o quê, pessoal? O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Então, teve também a questão de prova falando sobre isso. Tá? Aqui no lucro presumido. Como que se calcula? Ok? A pessoa descreveu todas essas fases, tranquilo. Tá? Ela enriquece quando coloca aqui, 15% com adicional de 10%, ok? Aqui, 9%. Cobrado quando? Trimestralmente. Somente o quê? Esses tributos são trimestralmente. Os demais continuam mensalmente. Então, um regime tributário simplificado criado pelo governo para facilitar o pagamento, porque aqui eu não vou utilizar a contabilidade para achar o lucro. Aqui eu utilizo a atividade
E, de acordo com a atividade, tem um percentual para eu achar o que? A base de cálculo, ou também essa base de cálculo é chamada de lucro. Só que não foi o lucro apurado de forma real. Foi o lucro que eu presumi, que o governo presumiu de acordo com a atividade. Tá? Por isso que o nome é lucro presumido. Porque o tributo é sobre o lucro presumido, que é a base de cálculo, tá, utilizada para pagar os tributos. Ok? Tranquilo? Não vamos esquecer isso. Esse regime baseia o quê? Na presunção do lucro sobre o faturamento. Ok? Então, presunção é quando utiliza o percentual para achar o quê? A base de cálculo. Quem assistiu a aula foi super bem. E o regime lucro real? Aqui eu vou utilizar o lucro real de fato. Tá? Então aqui eu vou utilizar a contabilidade, eu vou utilizar todos os aspectos. Tá? Então aqui o lucro efetivamente obtido pela empresa, determinado a partir do lucro líquido contábil, ajustado, opa, importante isso aqui, pelas adições, exclusões e compensações, o quê? Permitida pela legislação fiscal. E aí eu vou achar o lucro tributável. Lembra que nós falamos sobre isso? Nesse regime, o lucro contábil é ajustado. Então há um ajuste. Por quê? Por adições, exclusões e compensações prevista na legislação, perdão. É vantajoso para quê? Empresa que com margem de lucro reduzida. E com custos dedutíveis, crédito, PIS e COFINS. Então, por exemplo, PIS e COFINS, a gente só consegue aproveitar o crédito no lucro real. Então, muito cuidado com isso aqui. Algumas pessoas, até na prova, confundiram uma coisa. Que o lucro real ele vai incidir a partir de 78 milhões. Pessoal, o lucro real pode ser com qualquer valor. Pode ser optado por qualquer valor. Ok? Eu posso ter o lucro ali de R$1.000. E eu posso optar pelo lucro real. Ok? Então não há limitação para o lucro real. Há limitação para os outros. Para o lucro presumido, por exemplo, é até 78 milhões. E qual o valor mínimo? Também não tem mínimo. Cuidado com isso. Tá? Simples Nacional. Vai de 0 até quanto? Até 4.800.000. Então tem limite para cima. Para baixo não tem. Então para baixo pode ser qualquer um. Tá? Agora, ultrapassou os 4.800.000, aí só pode ser o quê? Lucro presumido ou lucro real. Passou os 78 milhões, só pode ser lucro real. Com algumas exceções, né? A gente vai ver que a entidade bancária só pode ser lucro real. Então, existem essas exceções. Tá? Mas não se pode confundir aqui e falar que o lucro real, tá, ele só pode a partir de 78 milhões, não. Tá bom? Qualquer valor, não tem limite de valor. Então, nós vimos isso aqui também. Classificação quanto à repercussão do encargo econômico financeiro. E aí nós vimos aí na aula 7 e 8, falamos sobre tributo direto, tributo indireto. O que é tributo direto? A pessoa que paga é a mesma que faz o recolhimento, onera o sujeito passivo. Exemplo, imposto de renda. Quem recebeu renda que paga. Ok? Ou seja,
não há diferenciação entre a pessoa que paga e que é o sujeito passivo de fato. Aqui não há, por exemplo, como acontece aqui no indireto. No indireto, qual é a diferença? A pessoa que paga pode repassar esse custo para outra pessoa, que não necessariamente é quem a lei estabelece como sujeito passivo. Por exemplo, o ICMS. O ICMS aqui pode nascer na indústria, repassar por revendedor e vai repassando. Todos eles estão pagando aqui o ICMS. Mas no final, quem vai absorver tudo é quem? É esse aqui, ó. É o consumidor final. É esse cara aqui, que não vai repassar para ninguém. Ok? Então, o sujeito passivo aqui pode ser diferenciado por quem vai de fato fazer o pagamento. Ou seja, esse aqui. Então, isso é tributo indireto. O direto não. O direto, por exemplo, o imposto de renda. E João recebeu renda. É ele que vai pagar, ele não vai repassar para alguém. E aí eu queria trabalhar com você com dois institutos antes de nós entrarmos na próxima aula, que é o tributo não cumulativo e o tributo cumulativo. Como se dá o tributo não cumulativo? Ok? O tributo não cumulativo, o que acontece? Quando eu, por exemplo, aqui tenho a indústria que vendeu para o atacado, que vendeu para o varejo, que chegou no consumidor final. Então, nesse desenho, nós temos isso. Ok? Então, o que acontece? Quando foi pago um tributo aqui referente a esse valor de venda da indústria para o atacado, o que acontece? Foi pago um tributo, não foi? Ok. Quando o atacado for vender para o varejo, ele vai vender por um valor a mais, porque ele quer tirar o lucro em cima. Só que já foi pago um tributo. Ele vai pagar sobre o valor cheio ou ele vai descontar do que foi pago anteriormente? Então, quando nós temos o não cumulativo, há um crédito. Então, esse 18 aqui eu passo como crédito. E isso chama não cumulatividade, de forma que você não acumule em tributo sobre tributo. Tá? E aí, esse crédito vai diminuir o valor a ser pago pela empresa seguinte. Ok? Quando a terceira ali, o varejo, for pagar o tributo na venda do consumidor em cima dos 300 mil, vai ser descontado o quê? O que foi pago pelo primeiro e o que foi pago pelo segundo. E aí ele vai pagar apenas a diferença. Então venha comigo. Tá? Aqui nós temos a alíquota de 18%. 18% de 100, então o primeiro pagou 18 mil. E aí o segundo aqui, o atacado vendeu para o varejo, o valor o quê? De 200 mil. 18% de 200 mil, 36%. Só que já foi pago 18. Então ele vai pegar o crédito o quê? Desses 18. 36 menos 18, 18 mil. Vamos para o terceiro. O terceiro é 300 mil. 18% de 300 mil dá 54 mil, dá 54 reais. 300 mil não, 300 reais, perdão, pessoal. E aí, pessoal, só que não vai ser pago os 54. Por quê? Porque o primeiro já pagou 18, o segundo já pagou 18, e aí vai descontar 54 menos 18 menos 18, vai pagar 18 também o terceiro. Tá? E o consumidor final, ele vai pagar alguma coisa, ele não vai passar para ninguém. Ele vai ficar com os custos desses 54. Tá? Ou seja, ele absorveu 18 de um, 18 de outro, 18 de outro. Então, ele não tem direito a crédito, quando a gente for ver lá no exemplo do ICMS. Ok? Agora,
Se fosse cumulativo, professor, se fosse cumulativo, o tributo seria 18 mais 36 mais 54. Então, nós teríamos aí um total aí de 90 a 108. Tá? Se fosse cumulativo, seria R$ 108 de tributo. Como é não cumulativo, é a soma desses três aqui, que vai dar R$ 54. Okay? Porque compensou aquilo que foi pago anteriormente. E eu trago o exemplo aqui de não cumulativo, tá? Por exemplo, uma alíquota de 10%, ó. Esse aqui pagou 10, 10% de 200 pagou 20, só que não compensa o anterior, não. É tributo sobre tributo. E aí vai indo. Ok? Então, nós temos que saber calcular isso aqui. Tá? Professor, pode cair alguma coisa dessa em prova? Pode. Ok? Aí eu tenho que saber, é acumulativo? Se for acumulativo, pessoal, vai calculando o percentual em cima de cada um e depois soma. Ah, é não cumulativo, aí eu vou tirar a diferença. Ah, então aqui, ó, no regime cumulativo, quanto que eu pagaria de tributo no final? No final, o consumidor final pagaria quanto? Ele pagaria 10 mais 20 mais 30, ele ficaria aí com R$ 60 de tributo. Ok? Se fosse não cumulativo, ó, já foi pago 10 aqui. Tá? Pega os 20, tira os 10, vai pagar só 10. Ok? Então foi pago 10 aqui, 10 aqui. Então vou descontar os 10 de cada um. Ok? Então 30 menos 10 aqui que o primeiro pagou. Menos 10 aqui que o segundo pagou. Então 30 menos 10 vai dar 10. Então no total de tributo, ó, seria 10 do primeiro, 10 do segundo e 10 do terceiro. Então no não cumulativo daria R$ 30 apenas. Ok? Então só saber essa diferença. E aí vocês podem precisar para frente e vão precisar. E aí, nós iniciamos a nossa aula 9. Professor, porque trouxe essa revisão toda, porque eu tenho certeza que vocês vão precisar dela. Então, não poderia deixar de passar isso aqui. E aí, nós vamos agora falar de ética. A importância da ética, a legalidade no planejamento tributário. Então, vou beber uma água aqui e a gente dá continuidade. O planejamento tributário representa uma das ferramentas mais poderosas da gestão empresarial. Olha que interessante. É uma das ferramentas mais poderosas, porque a gente sabe que a carga tributária é alta, permitindo a otimização de carga fiscal. Ou seja, tributo, dentro dos limites legais estabelecidos. Contudo, a aplicação exige um delicado equilíbrio. Por quê? Porque eu não posso sair reduzindo de qualquer maneira. Entre a busca pela eficiência tributária, é claro, aquilo que eu vou tentar pagar o menor valor possível, e o cumprimento rigoroso das normas legais e princípios éticos. Então, eu vou diminuir com eficiência. Mas o que eu não posso esquecer? Que tem que ser uma eficiência ética e de acordo com as normas legais. Nesse contexto, a ética profissional não deve ser vista como um limitador. Ok? Então, essa aqui, ó, a ética não deve ser vista como um limitador das possibilidades de planejamento. Que a pessoa fala, olha, eu tenho que seguir tudo eticamente aqui, não vou conseguir reduzir nada. Porque quem fez a lei ali botou um monte de estratégia que é quase impossível. Pessoal, mas tem como sim, tá? Então a ética não deve ser vista como limitador, mas sim como um direcionador que confere legitimidade e
sustentabilidade das estratégias tributárias adotadas. Então, nós temos que fazer o planejamento tributário? Sim, mas tem que seguir também a parte ética. A integridade nas práticas contábeis e tributárias constitui um diferencial competitivo duradouro, construindo confiança no mercado e junto com órgãos reguladores. Por quê? Porque quando eu faço fora das normas éticas, fora da legalidade, isso vai ser duradouro? Não tende a ser duradouro. Pode ter até um maior desconto, mas tu vai perder a tua empresa ali na frente, tu vai ter um impacto negativo. Então, dentro da ética, dentro da legalidade, você pode até diminuir a sua capacidade de reduzir o tributo, de postergar, de não pagar. Mas, em comparação a isso, tu vai ter uma longevidade dessa prática de gestão tributária, porque você vai conseguir levar mais tempo. Vai ter mais confiabilidade do fisco, vai ter mais confiabilidade dos stakeholders, que são as pessoas ali que são interessadas no negócio da sua empresa. Então, temos que estar atento a isso, temos que estar atento a essa situação. A ética no planejamento tributário não é apenas uma questão de conformidade legal, mas uma responsabilidade social, que define o caráter profissional e empresarial. Norma anti-elisão, artigo 116, parágrafo único do CTN, que é aquela norma que vai tentar combater o que? A elusão fiscal, ou conhecida como elisão ineficaz, abuso das formas, ok? Texto legal. A autoridade administrativa poderá o quê? Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de quê? De simular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Por quê? Porque isso aqui aconteceu com o objetivo de ter ali uma dissimulação, tá? Um ato não concreto. Requisito para aplicação. Então, existem alguns requisitos. A ausência de propósito negocial, aquela situação não teve propósito nenhum. Dissimulação da natureza jurídica, forma inadequada aos fins econômicos, simulação ou fraude à lei. Ok? Procedimento deve ser precedido de procedimento administrativo específico, então não é de qualquer maneira que vai se desconsiderar, tem que haver um processo administrativo, respeitando o contraditório e ampla defesa, conforme regulamentação do decreto correspondente, ou seja, conforme o ente. Tem que haver um normativo regulando isso, seja da União, seja dos estados, seja do Distrito Federal ou dos municípios, de acordo com o tributo. A norma geral anti-elisão representa um dos marcos mais significativos do direito tributário brasileiro, estabelecendo limites claros para o planejamento tributário, conferindo às autoridades fiscais instrumentos para combater práticas abusivas, ou seja, está dentro da lei, tá? Em regra está dentro da lei, mas há uma simulação, há algo que não é fato concreto. Sua aplicação exige critério rigoroso e análise detalhada das circunstâncias. Então, não é de qualquer maneira, o fiscal acha que isso aqui não é real. Não é assim também. Ele tem que provar que aquilo não é real, ele tem que ter evidência suficiente para dizer, olha, o que você fez aqui foi uma dissimulação. O que você fez aqui não corresponde com a realidade. Então, não responde por causa disso, você não vai enumerar tudo, vai registrar, vai fazer um processo e vai te dar direito de defesa. Até porque ele pode errar. Ok? Seguimos. É fundamental compreender que a norma não visa coibir o direito legítimo do contribuinte a organizar seu negócio de forma a minimizar a carga tributária. Não é isso, para proibir. Mas sim para prevenir construções artificiais
desprovida o quê? De substância econômica, criadas exclusivamente com a finalidade fiscal. Aquela situação de fato não existe. Ela foi criada exatamente somente, tá, com caráter fiscal. A distinção entre elisão lícita e abuso de direito constitui o cerne da aplicação dessa norma. Tá? Ou seja, aqui é elusão. Exemplo prático de aplicação. Então, vamos lá, trazer um exemplo prático aqui, enquanto você respira essa aula, ok? Caso típico, uma empresa de grande porte cria múltiplas subsidiárias, sem função econômica real. Não existe função econômica real dessas subsidiárias. Ela utilizou o quê? Exclusivamente para fragmentar receitas e enquadrar regimes tributários mais benéficos. Ou seja, ao invés de pagar um tributo único dessa grande empresa, ela pegou essa empresa grande e dividiu em vários pedaços com a única finalidade que de enquadrar esses pequenos pedaços em outro regime tributário, que mesmo pagando uma para cada um, é menor do que esse aqui, ó, dessa empresa única. A autoridade fiscal, identificando a ausência de propósito negocial legítimo, tá? Porque não existe ausência, pode aplicar a norma anti-elisão para desconsiderar tais operações e tributar a receita de forma consolidada. Ok? Então, tem que haver um propósito negocial. Aspectos legais avançados, jurisprudência e precedentes. Aquilo que nós falamos em aulas anteriores. O que eu vou fazer para tentar diferenciar entre a elisão e a elusão? Ou até mesmo a evasão. Jurisprudência, primeiro a lei, depois jurisprudência, depois os precedentes daquele ente que eu estou enquadrando a minha empresa. Então aqui nós vamos ver aqui diversas situações que nós temos que olhar isso. Verificar ali quais são os julgados dos órgãos, verificar qual o julgado daquele determinado ente, para poder fundamentar o meu enquadramento. Abuso das formas caracteriza quando o contribuinte adota forma jurídica inadequada ou excessivamente complexa para atingir o resultado que poderia ser obtido por meio da mais simples. Ou seja, eu utilizo um artifício jurídico tão complexo para o fisco que é difícil até de analisar o que é certo e o que é errado. O que eu estou tentando fazer com isso? Vantagens fiscais. Então, o CARF tem sistematicamente reconhecido tal prática como irregular quando desprovidas de razões econômicas substanciais. Fraude à lei ocorre quando o contribuinte utiliza a norma de cobertura para contornar disposição imperativa, alcançando o resultado que é proibido pelo ordenamento jurídico. Diferencia-se da simulação por não haver ocultação dos atos praticados, mas sim a utilização indevida dos institutos. Então aqui é contra a lei de fato. Tá? Operações simuladas envolve a criação de aparência do negócio jurídico. Aqui já é ilusão, tá bom? Que na realidade não existe ou possui natureza diversa da declarada. O STF tem considerado o entendimento das operações são passíveis de desconsideração fiscal, exatamente através da norma anti-elisão, independente da aplicação da norma anti-elisão. Tá? Ética profissional do contador, do gestor tributário, que vai falar que no âmbito tributário não existe apenas conhecimento técnico, então, e o profundo
compromisso com os comprimidos. Ih, rapaz, agarrou, hein? Profundo compromisso com os princípios éticos, ok? Muito tempo de aula dá nisso, né? O exercício da profissão contábil. Então, isso aqui é importante. Eu marquei aqui porque está muito ligado àquilo que é a atividade de vocês, da formação de vocês. Então, tem que ter conhecimento técnico? Tem, e muito. Mas não basta apenas isso. É preciso ter compromissos com os princípios éticos. Ok? Podemos seguir? Então, o profissional contábil ocupa o quê? A posição estratégica na cadeia de compliance tributário, sendo frequentemente o primeiro a identificar riscos e propor soluções. Então, é interessantíssimo aqui, porque o profissional contábil está visualizando em números, em estratégias, em situações, em normativos, em pagamentos, em parte tributária, em parte pessoal. Ele está visualizando tudo. Tá? Então, aqui a grande significância do profissional contábil para a gestão tributária. Ok? Aqui vai ser interessante a responsabilidade social. Então, tudo que você fizer, as decisões técnicas, tem significado social. Então, a correta observância da legislação aí é interessante. Tá? A transparência, que essas informações sejam transparência, vai facilitar, vai fomentar aí a situação da empresa. E da compliance, a implementação de sistemas robustos de compliance tributário. Transcende o mero cumprimento da obrigação formal. Envolve a criação de uma cultura organizacional voltado para o cumprimento voluntário das normas e identificação proativa de riscos fiscais. Ok? Certo? Seguimos. O Código de Ética Profissional do Contabilista estabelece que a profissão deve exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas legais regulamentares. A atuação ética do contador, e aqui tá, é interessante que é uma situação que eu tenho que observar sequencialmente. Tá? Então, é uma educação continuada e que eu vou permitindo a capacitação constante, a visualização, a correção dos próprios erros cometidos anteriores, de forma a não cometê-los mais. Tá bom? O aprimoramento constante dos conhecimentos técnicos. Então, é algo que eu vou percorrendo ao longo do tempo, até porque nós vimos que as normas tributárias, elas são modificadas a cada momento. Em um ambiente regulatório em constante evolução, a competência técnica constitui pressuposto ético fundamental, pois apenas profissionais, devidamente qualificados podem oferecer o que? Orientação. Então tem que estar o quê? Qualificado para oferecer o quê? Orientação segura e responsável aos seus clientes. Então, qual é a situação aqui? Para eu estar qualificado, o que eu tenho que manter para estar qualificado? A educação continuada e o aprimoramento constante. Isso aqui mantém a qualificação do profissional. Mantém. Isso aqui vai trazer fundamentos, tá, de orientação. Segura e orientação responsável. Por quê? Porque é uma qualificação constante, com alguém comprometido com a entidade,
com alguém que é comprometido com a empresa que trabalha, que compromete porque tem ali, dá valor ao que recebe daquela empresa, quer fazer aquela empresa crescer, quer evoluir na carreira, no aprendizado, ok? Governança e reputação empresarial. As decisões fiscais de uma organização exercem impacto direto e duradouro sobre a reputação no mercado. Relacionamento com o stakeholder, sustentabilidade dos negócios. A governança tributária eficaz vai além do cumprimento das obrigações legais, abrangendo a construção de políticas fiscais alinhado aos valores organizacionais e às expectativas dos diversos públicos de interesse ou stakeholder, ok? Os interessados da empresa. Então, quando eu vou fazer o planejamento tributário, a governança tributária dessa empresa, que é quem constrói esse planejamento, ele vai estar sempre voltado não apenas para os aspectos legais, mas no que impacta isso para os interessados. Porque são esses públicos de interesse que normalmente mantêm as grandes empresas através de investimento, aporte de capital, tudo isso. Impacto reputacional, práticas tributárias questionáveis podem resultar em danos reputacionais severos, afetando a confiança dos investidores, clientes, parceiros comerciais, a percepção pública sobre a conduta fiscal empresarial e influencia diretamente o valor da marca e competitividade do mercado. Relacionamento com stakeholder, investidores institucionais e fundos têm incorporado critérios de transparência fiscais em suas decisões de investimento. Ou seja, eles só aportam investimento aonde tem algum tipo de transparência. A adoção de práticas tributárias responsáveis tornou-se fator de atração de capital qualificado. Por quê? Porque se a empresa paga tributo de forma indevida, o que pode acontecer, pessoal? Uma série de responsabilização. Isso afeta o quê? O lucro, os dividendos, de fato. Então, ninguém quer isso aqui, pagamento de tributo de forma indevida. Por isso que tem que ser sido cobrado por grandes investidores essas práticas de transparência fiscal e que essas transparências levem a práticas responsáveis. Sustentabilidade dos negócios e estratégias fiscais sustentáveis garantem previsibilidade e estabilidade aos resultados empresariais. Aquilo que eu falei, paga de acordo com a lei, utiliza a elisão fiscal, planejamento tributário de forma adequada, ética. A tendência disso aqui é o quê, pessoal? É longevidade empresarial. Claro que não só referente ao tributo, estou falando da parte tributária. Tá? A empresa depende de diversos fatores, como venda, como lucratividade, como marketing. Então, todos os setores são importantes, mas aqui a gente está olhando do viés tributário. Tá? E diante do viés tributário, essas práticas tendem a ser o quê? Evolutivas. Porque aqui
dificilmente eu vou me enquadrar numa multa, eu vou pagar aqui algo que não devia, ok? Aqui eu estou utilizando um planejamento adequado, eu estou verificando antecipadamente, eu estou utilizando requisitos éticos legais. Pilares da governança tributária. Então, aqui alguns pilares: política fiscal clara e documentada, supervisão efetiva pela alta administração, sistemas de controle interno robusto, transparência nas informações fiscais, monitoramento contínuo de risco, relacionamento cooperativo com autoridades fiscais. Pessoal, eu não vou comentar isso aqui, porque se eu for comentar item por item aqui, essa aula vai ficar um pouco longa, tá? O que eu deixo para vocês? Se vocês tiverem mais tempo, dá uma pesquisada em cada item desse aqui. Ok? Porque é interessante. Vocês colocarem lá, vai lá no Google, coloca a importância da política fiscal clara e documentada. Aí provavelmente vai abrir ali algum normativo técnico, alguma orientação ali de algum órgão contábil, ok? E aí vai ficar bem interessante essa pesquisa, mas a gente não vai comentar aqui individualmente cada uma exatamente por isso. A implementação de estruturas sólidas de governança tributária contribui para a criação de um ambiente de negócio mais previsível e confiável. Empresas adotam políticas fiscais transparentes e responsáveis, tendem ao quê? Enfrentar menos questionamento por parte de autoridades fiscais e construir relacionamentos mais colaborativos com órgãos de fiscalização. Então, muitas vezes, algumas empresas são tomadas até de exemplo pela forma com a qual se lidam com as informações fiscais. Casos práticos e dilemas éticos. A análise de situações práticas permite compreender a complexidade dos dilemas éticos enfrentados por profissionais e empresas no planejamento tributário. Os casos apresentados a seguir ilustram cenários reais em que tomar decisão exigiu cuidadosa ponderação entre benefícios fiscais, riscos legais e considerações éticas. Então aqui é aquela situação. Qual é o risco de eu tomar essa decisão? Eu estou correndo algum risco? Há alguma situação que possa me enquadrar de forma diferente, que não seja planejamento tributário? E aí eu estou fomentando uma situação, pessoal, que eu estou verificando tudo isso aqui, ó, colocando na balança. O benefício, ele compensa o risco, ele compensa aqui a consideração ética. Então, por exemplo, a holding patrimonial familiar. Uma família empresária considerou criar uma holding patrimonial para otimizar a tributação sobre o quê? Ganhos de capital na venda de imóveis. A estrutura era legalmente viável, mas criaria complexidade desnecessária para operações simples. Dilema: implementar a estrutura complexa para a economia fiscal ou manter a simplicidade operacional. Qual foi a resolução? Optaram pela estrutura simplificada, considerando os custos de manutenção e compliance versus os benefícios fiscais marginais. Então, no comparativo do custo de manutenção e compliance e os benefícios fiscais, foi mais vantajoso aqui, tá? Utilizar a estrutura simplificada. Por isso que eu falo, vai tomar alguma decisão? Faz a simulação, tá bom? A estrutura podemos dizer assim, mais complexa,
e a estrutura, tá, é mais simples. Coloca no papel, faz a simulação, utiliza um programa de simulação e vê qual é a vantagem e desvantagem. No valor, pode ser que uma tenha mais vantagem, mas quando você for comparar, por exemplo, aqui o custo de manutenção e de compliance, às vezes a outra vai compensar mais. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque o custo não é somente tributário. Pode existir obrigações ali que pode gerar alto custo para você também. Operações entre partes relacionadas. Multinacional brasileira foi questionada sobre preços de transferências praticados com subsidiárias no exterior. Os preços estavam em conformidade técnica, mais próximo aos limites regulamentares. Dilema: manter preços agressivos dentro da legalidade ou adotar uma postura mais conservadora? Resolução: adotar uma política de preço mais conservadora, priorizando que segurança jurídica e relacionamento com autoridades fiscais. Por quê? Porque se o fisco entender que esse preço agressivo é um preço simulado, o que ele pode fazer? Ele pode desconsiderar. E aí, quando o fisco normalmente desconsidera um preço de uma venda, ele vai utilizar o quê? O arbitramento. Ele vai utilizar um modo de medição em que ele vai dizer o valor. Isso pode me causar até prejuízo. Tá? Caso 3, planejamento com incentivos fiscais. Uma empresa industrial avaliou-se a mudança de sede para a região com incentivos fiscais substanciais. A operação era legal, mas resultaria em demissões e impacto social negativo na localidade original. Dilema: priorizar a eficiência fiscal ou responsabilidade social? Resolução: implementar a transição gradual, mantendo operações parciais na localidade original e criando programas de apoio aos funcionários. Então aqui foi feito meio termo, tá? Houve uma transição de forma que não fosse ali extinto as operações na localidade original, não. De uma vez só, não. Então foi ocorrendo de forma gradual. Lições aprendidas. Os casos apresentados evidenciam que decisões tributárias éticas frequentemente envolvem trade-off entre diferentes objetivos legítimos. Ou seja, você vai fazer uma decisão tributária, normalmente vai ter que fazer uma escolha conflitante, em que, se você escolher por A, vai importar abrir em mão de B. Ou seja, um trade-off é isso. Ok? E aí, para você tomar uma decisão tributária ética, normalmente você vai ter que escolher ou A ou B. Ou A ou B ou C. Então, você não tem como aportar todas as decisões. Então, uma escolha exclui a outra. A abordagem mais adequada geralmente considera não apenas aspectos financeiros, aquilo que eu venho falando constantemente, mas também implicações a longo prazo para todos os stakeholders envolvidos, ou seja, todos os interessados. Impacto da reforma tributária, Lei Complementar 214 de 2025. E aí, nós vamos ver aí que a reforma tributária representa um marco histórico
na simplificação do sistema tributário, e aí vai ter uma substituição gradual de tributo pelo novo IBS, e o CBS e o imposto seletivo, traz aí também implicações profundas para o planejamento tributário. Por quê? Porque eu estou trabalhando sobre uma lei antiga, tem uma fase de transição, lei nova. Aqui essa fase tem migração, tem partes da lei antiga e tem partes da lei nova. Ok? E eu vou ter que me adaptar até o momento que vai valer o quê? Somente a lei nova. A transição para o novo modelo, existe uma reavaliação completa das estratégias fiscais existentes e a adaptação às novas realidades regulamentares. Os profissionais contábeis enfrentam o quê? Desafio de compreender as nuances do sistema dual referente ao período transitório e preparar as organizações para operações no regime positivo. É aquilo que eu falei. Existe um regime transitório, tem duas leis vigentes nesse regime transitório e vai ter ali, ano a ano, os percentuais que cada um vai ser cobrado, até chegar o momento que a lei nova vai cobrar o quê? A partir daqui a 100% a lei nova. Então, nós temos que ir nos preparando nessa adaptação. Desafios éticos na transição, período transitório cria oportunidade para arbitragem entre regimes, exigindo critérios éticos de escolha entre alternativas legais que podem gerar o quê? Distorções econômicas temporais. Então, cuidado aqui com os desafios éticos. Transparência nas operações. Maior transparência exigida pelo novo sistema. Demanda revisão, prática e documentação e evidenciação de operações, elevando que os padrões de compliance. Adaptação profissional. Os profissionais devem investir em capacitação continuada, aquilo que nós comentamos lá atrás, para compreender o quê? As novas complexidades do novo sistema e orientar adequadamente seus clientes. Então, aqui para a parte dos contadores, isso aqui é de extrema relevância. E aí, dentro da reforma tributária ainda, tá? Os impactos dos novos limites éticos e legais. Por quê? Porque vem nova norma. Então, nós vamos ter o quê? Maior integração dos tributos, reduz a oportunidade de arbitragem tributária, cria novos desafios interpretativos, e aí vai exigir o quê? Uma postura ética rigorosa dos profissionais. A simplificação tributária não elimina a necessidade de planejamento fiscal ético. Então, o regime mais simples mas eu preciso manter a ética em fazer um planejamento tributário condizente com a minha empresa. E redefine contornos e cria novas responsabilidades profissionais da área. Então, aqui vou ter que me adaptar à nova realidade da nova lei. Ferramentas de análise ética em decisões tributárias. O desenvolvimento de metodologia estruturada para análise ética e decisão tributária constitui o quê? Competência essencial para profissionais da área. Tais ferramentas proporcionam um framework objetivo para avaliação sistemática. 2. Dilemas éticos, contribuindo para decisões consistentes e defensáveis. Então, quando eu utilizo essa estrutura, uma metodologia estruturada, eu vou ter menos problema. E aí, minhas decisões são mais consistentes e mais defensáveis, caso o fisco venha me questionar. Então, vou fazer uma análise legal,
o negócio, vou fazer uma avaliação ética, eu vou verificar o impacto reputacional e vou fazer uma análise econômica. Vou estudar tudo isso em conjunto para a tomada de decisão. Okay? Então, não vou ficar olhando só, por exemplo, o que nós costumamos fazer. Só análise econômica. Mas eu tenho outros fatores que eu tenho que observar além da análise econômica. Então, por exemplo, como critério, se eu uso o critério da legalidade, para que eu tenha baixo risco, eu vou utilizar o que? Conformidade clara. Quando eu utilizo uma área cinzenta, uma área que eu utilizo a lei, mas esse objetivo, a dúvida quanto a isso, eu estou dentro de uma área o quê? Cinzenta, chamada de área cinzenta, risco moderado. Quando eu tenho um alto risco, eu estou utilizando a lei de forma questionável. Então, eu estou trazendo um provável questionamento quanto ao critério da substância econômica. Então, tem um propósito negocial claro. E o meu negócio é claro, olha, a minha empresa tem essa atividade. Quando eu tenho como substância econômica benefícios mistos, eu já começo a colocar em dúvida. E finalidade exclusivamente fiscal é alto risco de desconsideração. E aí eu vou avaliando cada uma aqui, como por exemplo, a transparência, com a divulgação completa, baixo risco. Aqui eu já começo a omitir informação. Divulgação parcial. Operação não divulgada, alto risco. Reputação. Quanto à reputação, ó, sem impacto negativo. Tá? Então tem baixo risco. Impacto limitado, já começa a ter um risco moderado. E risco reputacional significativo, se minha decisão, eu coloco bastante risco à reputação da minha empresa, ó, alto risco. E aí, pessoal, nós vamos entrar agora falar de compliance tributário e gestão de riscos. A implementação de sistemas eficazes de compliance tributário representa investimento estratégico fundamental para organizações o quê? Modernas. Tais sistemas transcendem o cumprimento formal das obrigações. Vai além, abrangendo a criação de cultura organizacional voltada aqui à identificação proativa de riscos e adoção de melhores práticas fiscais. Então aqui eu utilizo um clima organizacional que vai estar voltado para isso. Eu vou estimular a identificação de risco, a adoção de melhores práticas fiscais. Então o compliance ele vai se dar na forma do planejamento. Tá? Então vou tentar identificar, vou tentar combater logo de cara esses riscos. Então aqui nós temos a pirâmide, ó. Eu vou utilizar aqui na base monitoramento e auditoria. Posteriormente, implemento sistemas de controle, políticas e procedimentos. Isso vai me gerar o quê? Uma cultura, tá? Eu vou estimular ultimamente uma cultura lá no topo da minha pirâmide. Comportamentos essenciais do compliance tributário, mapeamento de risco. Então aqui é a identificação sistemática de exposições fiscais em todo o processo operacional. Desde a operação ali rotineira até a transações complexas. Eu faço um mapa, vou verificando ali todas as situações e vou enumerando os riscos, vou qualificando ele. Controles internos, implementação de procedimentos automatizados e revisões manuais.
para assegurar o quê? A precisão do cumprimento dos cálculos tributários e o cumprimento tempestivo das obrigações. Então, aqui eu estou olhando para a parte de eficiência. Estou olhando para a parte de eficácia das minhas operações. E aí eu vou fazendo um controle interno de forma que eu venha errar menos cálculo. Ou zero. De forma que eu não venha perder o prazo de nada. E isso, a empresa controlando o quê? A própria empresa. Por isso que é o controle interno. Eu olho para dentro da minha empresa. Capacitação continuada. Programas o quê? Regulares de treinamento. Quando eu faço treinamento, a tendência é todo mundo seguir aquela situação que foi treinada. Para manter o quê? Equipes atualizadas sobre o quê? Mudanças normativas e melhores práticas dos mercados. Então, se eu mantenho essa capacitação, eu vou mantendo as operações adequadas à legislação. O monitoramento ativo, tá? Sistema de acompanhamento em tempo real dos indicadores de riscos e performance do compliance tributário. Então, a ideia aqui é utilizar sistemas, tá? Então, normalmente isso aqui é com a ajuda da tecnologia da informação, onde a gente vai verificando todos esses indicadores. Com a utilização de tecnologia da informação, que nós já vemos falando em diversas aulas, que é um dos maiores aliados aí da prática fiscal. Gestão eficaz de riscos tributários. Então, quando eu utilizo a gestão eficaz de risco tributário, nada mais é que eu estou mensurando os riscos. Eu estou quantificando. Se liga comigo aqui. Quando eu quantifico o risco, eu tenho mais possibilidade ou menos possibilidade de que ele ocorra? Eu estou tentando controlar ele a todo tempo. Tá? Então aqui requer uma abordagem holística. Considere não apenas o aspecto quantitativo dos tributos, mas também os impactos qualitativos sobre o que? Reputação organizacional e relacionamentos com os stakeholders. Então aqui eu não olho só para valores. Vocês estão vendo que sempre vem falando disso? Não olho somente para valores não, porque você tem que manter uma reputação organizacional e um relacionamento com o seu stakeholder. Se a sua reputação cai, os interessados caem junto. Porque quem quer investir onde tem risco? Ninguém. Então, de fato, aqui é interessante. As organizações que investem consistentemente em compliance tributário tendem a enfrentar o quê? Menos contingência fiscais e construir relacionamentos mais produtivos com autoridades fiscais. Reflexões finais, síntese dos aprendizados. Então, a eficiência fiscal responsável, tá? Então, é a busca legítima pela eficiência tributária, deve ser exercida dentro dos parâmetros éticos, claro, e aí diante, tá bom? Conformidade legal com o fundamento. Então, aqui, o cumprimento rigoroso da legislação tributária. Mas não somente isso. Deve ser complementada por quê? Por considerações éticas. Ética como diferencial competitivo. Então, práticas tributárias éticas conferem vantagem competitiva sustentável, construindo
confiança no mercado, facilitando o acesso a capital e criando ambiente de negócio mais previsível e estável. Ou seja, se eu tenho, além da legalidade das minhas transações, eu tenho a ética, a tendência é que eu tenho o quê? Fácil acesso ao capital, ao investimento. Profissionais contábil moderno deve compreender sua atuação no âmbito tributário. Possui dimensões que transcendem os aspectos técnicos tradicionais. A crescente complexidade do ambiente regulatório e as expectativas sociais crescentes sobre as transparências corporativas exige abordagem mais sofisticada e responsável do planejamento tributário. Então aqui a gente vai ver que vai ser exigido mais desse profissional contábil moderno. Porque ele não tem que fazer só o básico, não. Ele não tem que saber só fazer a parte contábil ou tributária. Há aqui uma exigência regulatória e social sobre o quê? Sobre a transparência corporativa. E para você transparecer algo, esse algo tem que estar o quê? Tem que ter sofisticação e responsabilidade, ou seja, está adequado, verificado, tá? Processado de maneira correta, de forma que você não coloque uma informação que muitas vezes, ao invés de trazer benefícios para a empresa, você trazer prejuízos. Integração harmoniosa entre eficiência fiscal, conformidade legal e responsabilidade ética. Pessoal, aqui praticamente a gente junta todos os eixos e complementa aquilo que a gente vem falando diante da aula. Isso aqui, eu buscar esses 3 aspectos, não vai representar limitação às possibilidades profissionais. Pô, aí eu vou ter que ter muita exigência, alguém pode reclamar, eu vou ter que seguir muito a linha, então não vou ter liberalidade para planejar. Alguém pode pensar isso. Não. Isso aqui, além de proteger a empresa, vai trazer uma evolução natural da profissão contábil. Rumo ao quê? A patamares maiores de relevância social e reconhecimento profissional. Por quê? Porque eu consigo atuar em diversas áreas, eu consigo fazer eficiência fiscal, mas não deixo de lado a conformidade legal, não deixo de lado os aspectos éticos. Então eu passo a ser um profissional mais reconhecido, porque eu utilizo o quê? Como a integração harmoniosa. Eu utilizo a valorização da entidade empresarial em mais de um aspecto, tá? No aspecto fiscal, no aspecto legal e no aspecto ético. Isso aqui, o profissional que consegue trabalhar de forma adequada, utilizando todos esses valores, ele numa apresentação, enquanto todo mundo tem diversas empresas concorrendo, por exemplo, um plano de negócio, de investimento com uma empresa estrangeira, algum aporte, ela pode se diferenciar, às vezes não é nem na área fiscal, mas porque além da área fiscal, ela trabalhou com ética, com legalidade. E aí ela consegue demonstrar tudo isso. E aí aquele grande investidor pode começar a enxergar essa empresa como uma empresa do futuro, uma empresa que se preocupa com diversos fatores. Isso é importante. O contador que domina essas dimensões está melhor posicionado para contribuir efetivamente
para o sucesso sustentável onde? Das organizações em que atua. Tá? Para a valorização da sua empresa. Excelência e planejamento tributário do século XXI exige mais do que conhecimento técnico. Demanda sabedoria para equilibrar interesses diversos. Então aqui, ó, o equilíbrio está acima de tudo. Coragem para tomar decisão, éticas e visão para construir estratégias verdadeiramente sustentáveis. Este equilíbrio entre eficiência, legalidade e ética representa o paradigma emergente da profissão contábil, preparando os futuros profissionais para o quê? Enfrentar desafios em um mundo empresarial cada vez mais transparente, responsável e sustentável. Então, temos que estar nos preparando para essas situações. Isso aí vai impactar diretamente na formação de vocês. Então, um profissional que procura cada dia estar se familiarizando com diversos fatores, ele tende a ser um profissional diferenciado no mercado. Muitas vezes o mercado quer o quê? Um profissional diferenciado. Então, vocês, futuros contadores, serão diferenciados porque vocês não atacarão apenas a parte contábil, a parte tributária, mas vão estar aí utilizando a preparação da legalidade, vão estar utilizando os aspectos éticos, tudo dentro da prática contábil. E aí, pessoal, a gente termina a nossa aula aqui, tá? Foi uma aula um pouquinho grande, porque no início tivemos que trazer alguns aspectos referentes a aulas anteriores, de forma a nós podermos dar sequência. Tá? Então tem que haver conectividade entre as aulas, de forma que você consiga se situar na disciplina, tá? E até se preparar para as próximas avaliações. Vou ficando por aqui, deixo um grande abraço. Demorei um pouquinho para postar a aula, exatamente para postar uma aula adequada, tá? E com qualidade, ok? Então, forte abraço a você, curta esse vídeo, espero você numa próxima aula. Forte abraço a todos!